Eucaristia, o pão da vida. Já nas lojas em DVD. Primeiramente, o que eu percebo assim, o povo em geral, na tradição oriental, e mesmo a tradição oriental em si, né, ela defende esse duplo movimento. Ou seja, na realidade, a Eucaristia, além de toda a dimensão de sacrifício, tem essa questão da comunhão, né? Comunhão com Deus, ou seja, algo que ajuda a pessoa a ter uma comunhão mais íntima com Cristo, com Deus, com a transcendência, mas também comunhão com os irmãos, com as pessoas, né? Então eu acredito que seja um duplo movimento aí nesse sentido, ou seja, a Eucaristia na tradição oriental, e aí também eu vejo assim como cristão de rito oriental, eu acredito que a Eucaristia ela tem uma função sim de alimento espiritual e portanto ela também pode ser vista como remédio, ou seja, usando uma metáfora, né, como fonte de cura e libertação. Metáfora, eu digo o termo remédio, né? Então eu acho que não é simplesmente uma coisa ali, uma representatividade. É algo real. É o Cristo, né, vindo até nós. É o Cristo se doando. E na medida em que você realmente se aproxima dele com o coração aberto, com o coração limpo e sincero, apesar de todos os seus defeitos e limitações, aí eu acredito que a Eucaristia sim é fonte de cura, é fonte de libertação, é fonte de transformação. Ou seja, aos poucos o Senhor vai te transformando. Ele vai te permitindo viver tudo aquilo que o batismo, o crisma e tantos outros sacramentos e o próprio Evangelho te pede. Ele vai te capacitando, né? Então ele vê a sua fraqueza e ele vai te regenerando e te fortalecendo. Aí eu acho que é uma coisa bem pessoal. E na minha vida eu já vivenciei muito isso, né? Em muitos momentos, uma experiência profunda com Jesus na Eucaristia. Lógico que nós não podemos ter uma visão reducionista. Ou seja, eu não posso achar que eu só experimento, eu só vivencio Jesus na Eucaristia. Não, eu posso encontrar Cristo e posso experimentar Cristo profundamente também através de outros meios, através de outras maneiras, e não através apenas da Eucaristia. Mas com certeza o Cristo Eucarístico, a vivência, o encontro com Jesus na Eucaristia, pessoalmente falando, eu acredito que seja um dos mais fortes que eu já tive na minha vida. Por outro lado, além dessa questão pessoal, com certeza tem uma dimensão mais ampla, né? Ou seja, uma Eucaristia onde eu recebo Jesus e ao receber Jesus, isso não leva a uma modificação da minha vida, se isso não provoca uma transformação, nem que seja uma transformação gradual na minha relação com Deus e principalmente na minha maneira de ver a vida, na minha maneira de ver os outros, na minha maneira de me relacionar com as pessoas, eu acredito que há algum problema. Isso não é normal. Ou seja, a Eucaristia ela é alimento, ela é fonte de cura e libertação. E, portanto, a Eucaristia também é penhor de estímulo para a salvação. Ou seja, não é à toa que Jesus disse, né, quem não comer do meu corpo e beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Como está no Evangelho segundo João, capítulo 6. Então, isso é fundamental. Ou seja, a Eucaristia é penhor de salvação. Então, não é apenas uma questão de fonte de cura e libertação, ou uma questão de consolo espiritual, onde muitas pessoas hoje em dia buscam isso. O fato de buscar um certo repouso e consolo no Cristo. Eu acho que é válido sim, mas eu acho que mais do que isso, a Eucaristia ela é penhor de salvação na medida em que ela te impulsiona e te fortalece a fazer com que você se envolva como cristão na construção do reino de Deus. Porque essa salvação vai chegar na medida em que o reino de Deus acontecer no meu coração e no nosso meio. E aí, na medida em que o reino vai acontecendo, e os irmãos também vão se encontrando, essa salvação está ocorrendo. Até que o Cristo, só no dia e na hora que Ele mesmo sabe, Ele venha para apresentar o reino definitivo ao Pai.